Quantas vezes nós usamos a palavra estresse quando estamos falando de ansiedade e vice-versa? Qual a diferença entre estresse e ansiedade? Nós vamos falar sobre isso agora e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, fica comigo até o final para que você entenda exatamente o que queremos dizer quando estamos falando sobre esses dois termos. Bom, é uma dúvida comum das pessoas a diferença entre estresse e ansiedade, pelo menos de vocês aqui que me vêm falando sobre essas duas coisas. E essa dúvida me foi enviada e eu resolvi fazer um vídeo exatamente para que vocês entendam do que se trata. Todos nós viemos de fábrica com recursos para enfrentamento de situações de estresse. Esses recursos dizem respeito aos nossos sentidos que captam as situações do ambiente, temos a interpretação dessas situações e a ativação de circuitos que dizem que nós vamos enfrentar ou nós vamos fugir daquela situação de ameaça. Que pode ser uma pessoa, pode ser algo físico, né? Algo que vem caindo sobre você, você precisa desviar, uma pessoa mais agressiva que está vindo ali e você pensa muito rapidamente se você vai enfrentar ou se você vai fugir. Isso são exemplos aí de uma situação de enfrentamento de algo que é ameaçador. Nós temos recursos para isso. Nosso sistema de alerta é ativado nessas situações para que nós possamos preservar nossa integridade. Preservar nossa integridade tanto física quanto psicológica, em diversas situações. No entanto, nosso corpo não vem com recurso aí para enfrentar situações estressoras por muito tempo. Esses recursos, em algum momento, vão se esgotar. Porque o que é exatamente uma situação estressora? É uma situação em que o indivíduo percebe que aquilo que está acontecendo vai além da sua capacidade de enfrentá-la, seja física, seja psicologicamente. E essa percepção da capacidade de enfrentamento, ela é muito rápida. Quando você começa a perceber sintomas físicos ou sofrimento psicológico, significando que aquilo está além da sua tolerância. E isso nós podemos perceber em qualquer situação de vida que você esteja conseguindo entender o seu sofrimento, entender que está além e começa a ter sintomas que você não tinha antes. Repito, físicos ou psicológicos. E daí a gente entra no conceito de ansiedade. Ansiedade é uma sensação de apreensão acompanhada por angústia, direcionada para o futuro. E aí, nesse sentimento de insegurança e dessa angústia, vem como base o medo, porque aquilo já não te dá a segurança que você tinha antes. E por isso você começa a sentir a apreensão, sentir a ansiedade. Essa ansiedade que pode acontecer tanto conforme situações físicas do ambiente, um ambiente que deixa você se sentindo uma pessoa mais insegura, sem saber o que vai acontecer, porque muita coisa já aconteceu e você começa a ficar em uma situação maior de apreensão. E esses estressores, essas situações que fazem com que você se sinta ansioso ou ansiosa, podem começar a repercutir em seus pensamentos. E aí os pensamentos também são ansiogênicos, ou seja, podem ser geradores da ansiedade. Porque eles são construídos baseado na história que você viveu, baseada naquela situação anterior que pode ser recente ou não. Porque aí a construção da nossa insegurança e da nossa sensação, de apreensão, de ansiedade que se constrói, vem de acordo com as vivências, sejam elas recentes ou sejam elas de uma longa data.
E é aí que a gente encontra a relação entre ansiedade e estresse. A ansiedade vindo depois de uma situação em que o seu corpo ou o seu psicológico começa a não se adaptar a uma situação, seja uma situação ambiental, uma pandemia, uma situação de um relacionamento, de um estresse físico, como por exemplo, auditivo, barulhos, ou um outro tipo de situação que ameaça a sua integridade. E quando eu falei sobre pensamentos, é exatamente para você saber o quanto importa aquilo que a gente pensa e o quanto um pensamento pode ser gerador de apreensão e construir na pessoa sintomas físicos que se manifestam a partir da ativação do nosso circuito de medo. Aqueles sintomas de mão gelada, de palpitação, de sudorese, que muitas vezes foi construído a partir de um medo que está aqui na nossa cabeça, que na verdade não necessariamente é real, mas que gera em nós todos os sintomas relacionados a uma descarga de adrenalina para defender o nosso corpo. E é por isso que se a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade, se ela tem fatores genéticos que favorecem isso, após vivências das situações estressoras, o pensamento dela também acaba sendo um fator gatilho para os sintomas. E é aí que a gente tem junto o estresse, as situações estressoras e a ansiedade. Por isso que esses conceitos andam muito próximos e por isso que a gente fala tanto aqui da redução, o máximo que nós pudermos, de estressores que estão ao nosso alcance, para que a gente reduza estímulos, reduza o sofrimento, porque hoje em dia a gente já tem muitas situações ameaçadoras e que acabam fazendo com que a gente precise ficar o tempo todo em alerta. E muitas vezes esse alerta está além da nossa capacidade corporal ou da nossa capacidade de fazer isso sem sofrimento. E por isso que é muito estressante. Entendeu? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esses conceitos, entender exatamente a relação entre estresse e ansiedade e, se você acredita que pode ensinar outras pessoas sobre isso, contribuir com educação em saúde mental, clica aqui no curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!